a política de saneamento. E não é à toa. E aí eu vou até pedir para eu dar uma esticada um pouquinho nessa introdução aqui, para eu poder explicar como é estratégico esse momento para nós discutirmos política de saneamento básico. Sabe por quê? Nós assistimos hoje pela manhã a dificuldade para algumas pessoas que estão mais indignadas do que outras em relação ao preço da tarifa de energia elétrica. A nossa luz está a cada mês mais cara. Só que eu vou lembrar, eu já falei isso ontem no Gazeta em Manchete e volto a repetir aqui no Gazeta Entrevista. Representantes da classe dos trabalhadores, antes da privatização do sistema elétrico, alertaram, esses representantes falaram aqui mesmo no Gazeta Entrevista, fiz entrevistas com representantes do Sindicato dos Urbanitários, são várias categorias que vieram aqui discutir e alertaram. Nós vamos pagar uma energia elétrica mais cara. E o alerta foi feito e parece que nós não estávamos com os ouvidos muito atentos. Resultado, a privatização ocorreu, até com uma certa facilidade, e agora as faturas estão chegando. E nós estamos surpreendidos com isso. Não deveríamos estar, porque o alerta foi feito. O roteiro está se repetindo, porque mais uma vez, representantes da classe política se articulam para tornar viável o cenário para a privatização do sistema de saneamento. E mais uma vez, nós iniciamos aqui, ou reforçamos aqui, o debate para alertar a respeito dos riscos de se privatizar a política de saneamento, um produto que é tão essencial à vida. Para falar sobre isso, nós chamamos o Edson Aparecido, que é representante da Federação Nacional dos Urbanitários. O Edson veio participar aqui em Rio Branco de uma audiência pública, é isso, Edson? Hoje, acontecida essa audiência na Assembleia Legislativa do Acre. Um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Edson. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores da Gazeta, entrevista. Sim, foi isso mesmo, foi uma audiência pública aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa e uma iniciativa do deputado Dr. Genilson. E eu queria saber de você as suas impressões em relação a essa audiência, o fórum era qualificado, era representativo e o nível dos debates. Quais impressões você tem? Sim, eu levo uma impressão muito positiva dessa audiência pública, porque, primeiro, pela representatividade. Então, foi uma audiência pública que contou com uma participação importante de diversos movimentos sociais e populares, teve presença do movimento sindical, a presença de vários vereadores de vários municípios do estado do Acre. Então, isso demonstra que o tema tem capilaridade e provoca muito interesse nas pessoas em função da importância que tem o tema, né? Então, acho que foi muito positivo. E nós conseguimos, mais do que trazer um diagnóstico, trazer um panorama sobre a situação do saneamento no estado do Acre, a gente conseguiu também iniciar dar algumas pistas sobre de que caminho seguir para tentar superar os desafios dessa política pública tão importante aqui no estado. Bom, e aí eu queria saber o que é audiência pública, qual foi o rumo que ela tomou, se teve algum encaminhamento, qual vai ser a consequência na tua avaliação do debate que ocorreu hoje na ALEAC? Eu vou dizer pelo menos o que eu espero, né? Eu acho que uma das propostas importantes que saíram da audiência hoje foi a constituição de um grupo
composto por técnicos, tanto da área do direito, da área da advocacia, da área da engenharia, dos vários órgãos de saneamento que existem aqui no Estado, com a participação de integrantes do movimento sindical, dos movimentos populares, do Conselho Nacional do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde de Rio Branco. Então, se esse grupo for constituído e que consiga avançar nas alternativas de solução dos problemas de saneamento no Estado, eu acho que vai ser um grande avanço. O que eu senti falta foi da presença de representantes do governo do Estado. Ah, é? É. Não tinha ninguém lá? Não tinha. E isso tinha um engenheiro do DEPASA, que estava até na mesa, né? Mas não tinha mais representantes. E seria muito importante você ter alguém, inclusive do executivo, não só do órgão que presta o serviço, porque muitas ações estão ligadas a iniciativas políticas, né? Como você não tem um representante do executivo, isso denota um pouco de desinteresse pelo debate. Isso é muito ruim. Bom, está agendada para janeiro do ano que vem a concretização da reversão do sistema, que hoje está sob a responsabilidade do governo do Estado, está agendada para que se passe para o município de Rio Branco. Na tua avaliação, isso é um avanço? Isso é indiferente, porque depende da qualidade da gestão, independente se esteja com o governo, com a prefeitura? Qual é o teu entendimento sobre isso? Olha, eu acho que para responder essa questão, é importante a gente entender que o sistema de saneamento básico no Brasil, para ele existir e subsistir, ele depende muito de um mecanismo chamado subsídio cruzado, onde os municípios que são mais rentáveis, que têm uma maior arrecadação, né, ajudam a fazer saneamento nos municípios mais pobres. Então, eu acho... Perdão, como é que é o nome dessa... Subsídio cruzado. Subsídio cruzado. Entre certo. municípios. Então, porque quando eu tenho um município com mais gente, essa tarifa faz com que eu subsidie, ou pelo menos deveria ser, né, que eu pague os serviços naquele município e eu consiga ainda ajudar a fazer saneamento naqueles municípios cuja arrecadação não cobre o custo do serviço. Isso se chama subsídio cruzado. É assim que funciona a política de saneamento em todos os estados brasileiros, né? Então, então, quando você tira, eu acho que tanto o governo do estado como a prefeitura de Rio Branco tem que considerar qual o impacto, né, que você teria quando você isola a capital do resto do estado. Qual o impacto? E o desenho é exatamente esse, não é? O que está sendo posto. Exatamente, a retomada do SAERB, que é o serviço, uma autarquia do município. Mas eu acho, e é nisso que eu senti falta do governo do estado, que a legislação atual, que na minha opinião é muito ruim para o setor, mas de qualquer forma existem alternativas de arranjos institucionais que possibilitariam fortalecer a política pública de saneamento, entendeu? Mesmo ela estando sob responsabilidade do Estado. Mesmo ela estando no caso de Rio Branco, estando na responsabilidade do município, né? E evidentemente que os outros municípios vão estar na responsabilidade do Estado. Então, o que você está falando é que a política de saneamento, estando sob a responsabilidade do município de Rio Branco, o governo do Estado poderia fortalecer uma relação institucional. Sem dúvida nenhuma, pode. E há mecanismos legais para fazer isso. Agora tinha que discutir, né? Tinha que ter vontade política de ambos as instâncias de governo para tratar desse tema. Então, o que a gente chama de essa gestão compartilhada do serviço de saneamento entre o Estado e o município de Rio Branco é estratégico para universar
o serviço de saneamento de água, os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, para o conjunto da população, tanto que vive nas áreas urbanas como nas áreas rurais. Aqui, no caso, esse subsídio cruzado ao qual você se referiu, Rio Branco, como sendo um município polo, nós temos aqui alguns municípios satélites, como Bujari, Senador Guiomar. Esses municípios menores, eles deveriam ser beneficiados com subsídio. Com subsídio cruzado. Né? Exatamente. Mas isso de todo não é. Isso tem uma lógica, porque não se trata de uma benevolência. O problema é que a questão do saneamento básico é tão estruturante, e se não pode haver uma ilha de excelência, vamos imaginar que Rio Branco fosse uma excelência em saneamento básico. De pouco adiantaria se nós estivéssemos rodeados de municípios que não fosse do mesmo nível, né? Então isso aí é uma questão que não se trata de ser benevolente, não se trata de ser bonzinho, é uma questão quase que matemática. Tem aqui uma pergunta já de um telespectador, do Farias, que mora aqui na região da Baixada da Sobral, uma das regiões mais populosas de Rio Branco. É verdade que 30% do valor da minha fatura são impostos e 20% são subsídios para pessoas carentes? Por que não usa o dinheiro dos 30% para subsidiar? Baratearia em 20% a nossa conta. Eu não conheço a política tarifária praticada pelo DEPASA. Isso varia de estado para estado? Varia de estado para estado. Isso não é padrão, né? Não é padrão, mas eu acho que essa questão que o telespectador traz, ela é muito importante. Por quê? Eu acho que uma das questões fundamentais é você ter transparência no processo de cobrança e de definição tarifária, né? Então, o cidadão ele tem que saber se ele é subsidiado ou se ele subsidia. Isso a gente chama de transparência no subsídio cruzado. Isso é um problema nacional, não é um problema do Acre. Então, o telespectador traz um debate importante. É importante que ele saiba, porém, que no estado do Acre, e não é um problema do Acre, é um problema dos estados da região norte, a tarifa cobrada hoje, ela sequer cobre as despesas do serviço. Então, as despesas são maiores do que a tarifa que é cobrada, o que não é o caso do Brasil inteiro. Edson, me perdoe, esse seu raciocínio é um raciocínio muito utilizado por quem defende a privatização. Claro que toda empresa precisa ter sustentabilidade financeira. Mas eu vou chegar lá. Mas eu quero que você fale isso logo após o intervalo, porque nós já vamos fazer um intervalo. Só